A coisa não é fácil. Para falar sobre como combater as fobias, ou pelo menos conviver melhor com elas, nós vamos conversar com a diretora do Departamento de Psiquiatria da Associação Médica de Minas Gerais, que é a Gilda Pauliello. Boa tarde, Gilda. Gilda, como é que surgem as fobias? Hein? De onde essas sensações estranhas vêm? Só Freud explica. Que, na verdade, as fobias elas são uma tendência de determinadas pessoas ou confluência de fatores biológicos, psíquicos e ambientais. Mas para entender a mesma fobia, é a psicanálise que nos ajuda. Freud, ele relatou casos de fobia, um muito famoso, que do pequeno Hans, que era uma criança que tinha medo de cavalo. E estudando o caso de Hans, ele viu que esse medo de cavalo era, na verdade, um deslocamento do pai. O cavalo era uma representação do pai. Então, o medo é isso, é um conflito psíquico que a pessoa desloca para determinado objeto para ser mais possível de conviver com ele. Quanto mais amplo a situação que a pessoa tem medo, mais grave ela se torna, porque a pessoa ela vai desenvolver um mecanismo de evitação, ela vai evitar aquela situação. Então, quanto mais ampla essa evitação, mais grave ele é. Partindo, então, desse princípio, a pessoa não tem que ter passado por uma situação concreta, não é? Não. Isso pode ser uma coisa até imaginária. Pode ser, em geral, é isso. Na verdade, é uma metáfora de alguma situação interna da pessoa. A gente viu na reportagem que as mulheres têm mais fobias, 2 vezes mais do que os homens. Por quê? É verdade? Olha, eu na clínica, não é isso que a gente vê. Na verdade, o que nós percebemos é que as mulheres têm mais facilidade de falar dos medos, talvez por uma questão cultural mesmo. Os homens são mais orgulhosos, mais machistas e não falam e tendem a tentar enfrentar mais. As mulheres são mais corajosas, mais corajosas nesse sentido de falar, talvez mais humilde. Mas atualmente está mudando, os homens estão procurando mais tratamento. E por que quando uma pessoa tem fobia de determinada coisa, ou de perder o emprego, ou de uma aranha, como a gente viu na reportagem, ou de qualquer outro medo, né? Réptil, por exemplo, lagartixa, ou então barata, por que elas têm essas sensações tão estranhas, né? Tremor nas pernas, querem gritar, enfim, são diversas as sensações e situações. Por que isso acontece na gente? Isso é uma característica mesmo da situação de medo. Né? Nem só da fobia, o medo comum, né, que é uma reação completamente natural, né? A criança desenvolve o medo precocemente diante de situações de perigo, e isso nos permite nos proteger. Né? Essas reações físicas são características. Né? Quando a gente está numa situação de susto, de perigo, a gente treme, a gente tem sudorese, tem taquicardia, e a fobia repete isso. Né? É muito próximo essa reação física da reação psíquica mesmo, de medo. E qual a melhor forma de a gente se ver livre de tudo isso? É possível? Ou tem somente o tratamento e você tem que ir acompanhando sempre? Quando o medo começa a limitar a vida da pessoa, né, por exemplo, a agorafobia, que é o tipo mais grave mesmo de fobia, porque a pessoa desenvolve um medo até de sair de casa, ela passa a se confinar. A agorafobia é o medo de ficar em lugares abertos, não é? A agorafobia, sim, de medo de multidões, de estar em lugares abertos, lugares do qual ela vai ser difícil ela sair de lá. E a pessoa acaba, às vezes, se confinando em casa. Então, quando uma fobia começa a limitar a vida da pessoa, é importante ela procurar um tratamento. A gente pode dizer que essa agorafobia é mais ou menos semelhante à síndrome do pânico, ou uma coisa não tem nada a ver com isso? Não, são questões diferentes. Né? A síndrome do pânico, ela não é uma fobia, porque ela não é específica. Ela aparece de repente e não tem um objeto determinado. Né? A agorafobia, o objeto é a multidão, é o medo de estar no meio de todo mundo. Você disse que ela vem se tornando cada vez mais comum. Cada vez mais comum. Porque tem a ver com o tempo que a gente vive? Com certeza. Né? Tem a ver com essa situação toda de violência, de estresse muito grande, né? As pessoas estão sempre apressadas e isso acaba fragilizando o psiquismo e a pessoa começa a desenvolver determinados mecanismos e um deles é a fobia, que é cada vez mais frequente. Então, qual é o seu conselho para quem já percebeu que tem esse medo e quer se livrar dele, essa fobia, né? Qualquer tipo de fobia, qual é a melhor coisa que você fazer? Se esse medo está limitando a vida da pessoa, é importante procurar um tratamento. Né? A terapia, a psicanálise, ela permite uma ótima resposta. E nos casos mais graves, as medicações também ajudam bastante. Atualmente a gente tem medicações seguras, são antidepressivos com efeito ansiolítico bem seguros
e que ajudam muito a pessoa. E ao contrário, se a pessoa não cuidar disso, ela pode incapacitar. Claro, pode se tornar, é muito comum, né? Fobias incapacitantes mesmo. Fobia social, agorafobia, mesmo fobias específicas. Por exemplo, eu tive um paciente que ele trabalhava era comissário de bordo e desenvolveu um medo de avião que estava impossibilitando a vida dele. Então, é possível, sim, se tratar e é preciso e necessário. No caso contrário, existem as fobias, pode dizer, brandas, que a gente pode conviver naturalmente com elas. Ainda se incomoda um pouquinho, né? Porque quanto mais específica a fobia, o caso da Roberta que apareceu, por exemplo, que é medo de aranha, quanto mais específica, mais fácil evitar. Exatamente essa evitação e a consequência que ela tem na vida da pessoa que vai determinar a gravidade da fobia. Né? É fácil evitar uma barata, uma aranha, uma cobra, até cachorro é fácil, a gente fica um pouco distante, né? E são as fobias mais comuns, de longe as mais comuns. Então, essas são fáceis de conviver com elas. Agora, tem fobias que realmente, por exemplo, imagina você com fobia de público. É muito comum a fobia social atualmente. Tá certo. Eu queria agradecer a presença da Gilda Pauliello, que é diretora do Departamento de Psiquiatria da Associação Médica de Minas Gerais. Foi um prazer. Muito obrigada.